Nós estamos, a partir dessa aula, iniciando uma sequência de aulas onde estaremos falando sobre fornecimento e medição de energia elétrica. Cada concessionária tem a sua norma de fornecimento, né, de energia, né? E estaremos abordando, nesse primeiro momento, fornecimento de energia da rede secundária, certo? Fornecimento de energia da rede secundária, estaremos focando a norma da Celesc. Temos alunos espalhados por todo o Brasil, não nos atemos a uma única norma, mas hoje estaremos falando sobre a norma da Celesc, que tem muito em comum com as demais normas, né? E à medida das próximas semanas, estaremos abordando ali outras, né, concessionárias, outras distribuidoras, cooperativas de energia, certo, pessoal? Aqui em Santa Catarina nós temos a Celesc e a FECOERUSC, né, que é a Federação das Cooperativas de Energia, que determina aí as normas, né, as normas que são utilizadas na rede de distribuição de energia elétrica. No que diz respeito a fornecimento de energia da rede secundária, nós temos a Celesc, nessa norma que estaremos falando hoje, né? A de número 321.0001. E estaremos, em breve, falaremos da FECO D04, que é uma norma também de entrada de rede secundária, né? Fornecimento de energia, rede secundária, aqui em Santa Catarina. A FECO D04 seria das cooperativas e essa da Celesc. E estaremos abordando outras normas, né, aí, das maiores concessionárias do Brasil. Bom, todo eletricista, né, que se preze e tenha um interesse ou desenvolva trabalhos na rede, às vezes não trabalhos na rede, mas muitos eletricistas, né, que nem trabalham nas distribuidoras de energia, eles constroem o padrão de entrada, né, o padrão de entrada, visto que a construção do padrão de entrada é do proprietário, se faz necessário que ele esteja observando essas normas. Essa aqui especificamente, né, sobre fornecimento de energia na rede secundária. Como é que a gente vai fazer esses estudos? A gente vai estar lendo, né, alguns principais trechos da norma e comentando, inserindo vídeo, inserindo figuras, né, inserindo apresentações, né, e sem pressa, a gente vai com bastante calma analisar todos os tópicos principais, pelo menos, desta norma, e estaremos complementando com comentários. Então, vamos ver até onde vamos chegar hoje, né? Prometo que não vou demorar mais ou muito mais do que 1 hora, e a gente continua no próximo sábado, né, da mesma forma, beleza? Para isso eu preciso compartilhar aqui a minha tela, que nós vamos olhar a norma, né? Vamos pegar a norma que a gente baixou lá no site da Celesc, né? Baixamos a norma lá no site da Celesc. Esta é a norma. Vamos ver se eu não estou na frente, eu acho que não estou na frente das letras, né? Então essa é a norma da Celesc, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição, né? A norma técnica número 321.0001. Bom, na apresentação aqui a gente vai gastar já um tempo, porque tem muita coisa importante aqui na apresentação, certo? E talvez a gente fique só na apresentação hoje, porque são 4 parágrafos, mas 4 parágrafos, né, que tem muito conteúdo vinculado. Vamos lá então, apresentação. Esta norma técnica apresenta os requisitos mínimos e as diretrizes necessárias para o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição na área de concessão da Celesc. Bom, aqui a gente já vai gastar um tempo aqui. Há um tempo atrás, as normas falavam sobre fornecimento de baixa tensão, fornecimento em alta tensão. Hoje a gente não vê mais esses termos nas normas. A gente vê fornecimento em tensão secundária e fornecimento em tensão primária. Até porque o termo alta e baixa tensão muitas vezes se conflita na cabeça dos eletricistas, né? Por quê? Por exemplo, a NR10.
A NR10 fala que até 1000 volts é baixa tensão e acima de 1000 volts é alta tensão. Para NR10, para efeito de segurança, inclusive essa foi uma dúvida de um aluno recente que pediu para a gente gravar um vídeo, ó, tá indo para ti então, explicando essa polêmica, né? Que é quem define afinal o que é alta tensão, o que é baixa tensão, o que vale para nós eletricistas. Então, a NR10 ela fala que até 1000 volts é baixa tensão. Ela fala que acima de 1000 volts é alta tensão, para efeito de segurança. Sempre que você for trabalhar a NR10, analisar um prontuário da NR10, analisar a documentação exigidas, né? A NR10 não é... Às vezes as pessoas acham que a NR10 é só o treinamento, né? Que é só o NR10 básico de 40 horas, o NR10 CEP 40 horas, né? E a reciclagem, não. NR10 é muito mais que isso, né? Nós trabalhamos, inclusive, com a nossa empresa, com implantação da NR10 dentro da indústria. As fiscalizações, os órgãos fiscalizadores, né? Eles, fazendo as suas auditorias nas indústrias, eles buscam lá onde é que está. O que eles pedem? Prontuário da NR10. O prontuário da NR10 é um documento com uma série de certidões, certificados, laudos, medições, inspeções, que, analisando o prontuário, aquele fiscal, aquele auditor, ele vai ter a convicção e a certeza que a empresa está tratando de forma criteriosa a questão da segurança nas instalações elétricas. Porque ali é um espelho de todas as coisas no que diz respeito à segurança em instalações elétricas. Ali no prontuário do NR10, ele vai observar sobre a questão dos certificados dos funcionários no que diz respeito aos cursos do NR10. Ele vai verificar a questão quanto aos certificados dos funcionários ao que diz respeito ao curso de capacitação, que são duas coisas diferentes. As pessoas acham que fazendo o curso do NR10 estão preparadas para o mercado de trabalho. Não, a NR10 fala que além de fazer os cursos de segurança da NR10, NR10 básico, NR10 CEP, NR10 de reciclagem, é necessário que o profissional esteja capacitado, ou qualificado, ou habilitado. Né? O que é isso? Conhecimento técnico. Conhecimento técnico daquilo que ele vai desenvolver. Se ele fizer um curso técnico ou uma engenharia, ele está qualificado. E depois que ele se credencia num conselho de classe, no CREA, né, ou agora no conselho dos técnicos, né, ele está aí, inclusive, habilitado, podendo até assinar por documentos. Ou ele pode estar capacitado, onde ele fez curso de capacitação de 100, 200, 300 horas, que deram ali a condição de ele exercer aquela atividade, condição técnica, certo? Então, certificados da NR10 é uma coisa, certificados de capacitação é outra coisa e é necessário que os dois estejam no prontuário. E ali vai, né? São uma série de laudos, aqui não é o nosso foco hoje, mas uma série de laudos, a questão do laudo das instalações elétricas, do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, do sistema de aterramento, a questão da documentação, diagrama unifilar, ordem de serviço, procedimentos de trabalho, passo a passo. Então, quando se fala, né, de NR10, prontuário de NR10, alta tensão é acima de 1000 volts, certo? Agora, quando a gente vai desenvolver um projeto, né, eu preciso um projeto de rede de distribuição, né? Ou quando a gente vai lá trabalhar na rede de distribuição e vai estar conversando tecnicamente sobre o nível de tensão da rede, né? Isso a gente precisa observar a NBR 5410 e a 14039, que falam um pouquinho diferente do que falou a NR10. Para 5410, até 1000 volts é baixa tensão. De 1000, né, até 34, abaixo de 69, é média tensão. E quem fala sobre isso é a NBR 14039. Certo? Então, aqui a ABNT está falando um pouquinho diferente do Ministério do Trabalho. Né? A ABNT que elabora as normas técnicas, 5410, 14039, fala de média, inclusive de média tensão. Né? Já a NR10, através do Ministério do Trabalho, fala que acima de 1000 volts, para efeito de segurança, acima de 1000 volts é alta tensão. E para a NR10 tem inclusive extra baixa tensão, abaixo de 25 volts, onde locais secos, ou 50 volts locais secos, ou 25 volts
onde há umidade, né? Abaixo desses valores é a tensão de segurança, que ela chama, ou extra baixa tensão, que não oferece risco, certo? Enfim, mas para que não tenha muito conflito, né, as concessionárias tiveram aí essa sabedoria de definir como tensão secundária e tensão primária. O que é tensão secundária, que é o nosso foco aqui para essa norma de baixa tensão? A gente está até acostumado a falar, né? Não é norma de baixa tensão, é norma de distribuição, fornecimento de tensão secundária, né? Que também é baixa tensão, porque para 5410, abaixo de 1000 volts é baixa tensão. Nós estamos falando aqui de 220 volts, 380 a 440 volts, certo? Esses valores de tensão, que são os níveis de fornecimento na tensão secundária, né? Aqui para a Celesc e Santa Catarina, para a maioria das concessionárias no Brasil, para as cooperativas de energia Santa Catarina, são esses níveis. Né? Santa Catarina não trabalha com 110 volts, ainda vários estados aí no Brasil trabalham com 110 volts, né? No fornecimento de tensão secundária. Nós trabalhamos com 220 nessa norma, 380 e 440, certo, pessoal? Outra coisa importante que fala aqui nesse primeiro parágrafo, fala assim, ó, distribuição na área de concessão da Celesc. A Celesc, ela tem a concessão no estado de Santa Catarina. Em todo o estado, professor, tudo é Celesc? Não. Em Santa Catarina nós temos a Celesc e temos também as outras distribuidoras de energia, que algumas poucas denominadas também concessionárias, como a Força e Luz de Uruçanga, a João César, a Força e Luz de Uruçanga e Flu, a de Siderópolis, a João César, a de Xanxerê e a Cooperaliança, que é uma cooperativa de energia, mas tem a concessão no município da Içara. As demais cooperativas, 21 a 22 cooperativas, elas são permissionárias. Elas também têm a concessão, mas por um território, por uma poligonal que foi definida junto à ANEEL. Antigamente não existia a Celesc. Antigamente existia as Força e Luzes. Não sei você, não sei a sua idade, mas eu lembro na minha infância, e o meu pai ainda hoje fala, eu vou lá na Força e Luz, quando ele quer dizer que está indo no escritório da Celesc. Ele mora num bairro, não central aqui da região, ele mora num bairro mais retirado, ele fala, amanhã eu vou ter que ir lá na Força e Luz, lá no centro de Criciúma. O pessoal, de uma certa idade ainda menciona, esse termo Força e Luz, quando quer dizer Celesc. Porque antes era Força e Luz, antes era a Força e Luz de Criciúma. Antes existiam várias Força e Luzes que passaram, foram acampadas, se tornaram estatais devido a Celesc ter comprado esses ativos. Então, a Celesc, há muito tempo atrás, ela surgiu com a estatização do fornecimento de energia, só que algumas distribuidoras não quiseram fazer esse negócio e continuaram fornecendo energia como concessionárias. Como eu falei, o caso da Força Luz de Uruçanga e o caso da João César são dessa época. E em paralelo foram surgindo as cooperativas de energia, principalmente nas regiões rurais, onde a Celesc já tinha não teve talvez muito interesse em negociar na época com essas cooperativas, porque era mais região rural, e ali permaneceram essas cooperativas de energia, e com o tempo, claro, elas foram crescendo. Hoje, o que era a área rural, há um tempo atrás, hoje já são cidades, por exemplo, a cooperativa aqui da Içara, a Cooperaliança, tempos atrás, Içara era uma área mais rural, hoje é uma cidade de porte, inclusive, menor que Criciúma, mas de um porte bem relevante aqui na região. Nós temos outras cidades que cresceram muito e acabaram que as cooperativas ficaram, com a maior parte desses consumidores, que foi ali a Cocal do Sul, com a Cooper Cocal, a Sertrel em Treviso, a Sersul
né, em Turvo, Coopera, né, ali em Forquilinha. Então, várias cooperativas eram pequenas, eram regiões rurais, só que essas regiões foram crescendo e hoje são grandes cooperativas e se tornaram permissionárias. Até a 2008, elas não tinham a obrigatoriedade de seguir, né, o que determina a ANEEL. No entanto, foi necessário, né, para o bem de todos, foi necessário que as cooperativas também estivessem ali cumprindo as regulamentações da ANEEL. E em 2008 começou esse processo de regulamentação, onde elas negociaram com a Celesc, e até entre elas mesmo, regiões, né, que a gente na época chamou de poligonais. E ali elas hoje têm a permissão para atuarem. Bom, tanto permissionária quanto concessionária, elas não são donas daqueles ativos. Não são donas, não são proprietárias daquele bem. Aquele poste, né? Eu sou alimentado aqui no centro de Criciúma pela Celesc. Aquele poste que eu vejo ali na janela ali, ele não é da Celesc. A Celesc está administrando aquele bem. Ela tem a concessão, provavelmente aí por 40 anos. Algumas cooperativas têm a permissão para 30, outras 40 anos. Mas provavelmente a Celesc tem a concessão por 40 anos para administrar esse bem, certo? Por isso que a Celesc ela tem que prestar conta disso. Por isso que existem regulamentações por parte da ANEEL para que esse serviço seja feito de forma criteriosa, certo? E fala muito da modicidade tarifária, ou seja, direitos iguais para todos. Por quê? Porque é um bem que não pertence à Celesc, não pertence à cooperativa e deve ser administrado de forma igualitária. Nas antigas também era comum as distribuidoras de energia montar o padrão de entrada. Vou além. Era quase comum as cooperativas, principalmente cooperativas que têm uma veia muito política, né? Nas antigas, quando não existia a regulamentação da ANEEL, era comum ver ali os caminhões das cooperativas levantando lá as estruturas dos telhados das casas, né? E era comum, né, as viaturas estarem fazendo serviço particular para um ou para outro. Não pode mais. Agora com a regulamentação da ANEEL, né, agora se tornando permissionárias, esse bem, né, é da União e precisa ser tratado como dessa forma, certo? Por quê? Porque aquele caminhão que está fazendo aquele serviço no meu vizinho, antigamente, hoje eu acho que quase não acontece isso, aquele caminhão, aquele combustível, quem estava pagando era nós todos, ali na fatura de energia, na tarifa de energia. Se engana que isso sai do bolso do diretor da Celesc ou do diretor da cooperativa. Camarada lá mal intencionado, fazendo seu furto de energia, crime, acha que está roubando do diretor da cooperativa porque ele é rico, ou diretor da Celesc porque ele tem dinheiro sobrando. Não, ele está roubando do seu vizinho. Por quê? Porque aquele roubo, aquele furto de energia, aquele serviço realizado, né, especificamente para uma pessoa, ele vai ser remunerado através do pagamento das nossas taxas de energia, das nossas faturas de energia. O furto de energia, como é que calcula isso? A cada ano, as distribuidoras têm que fazer o seu reajuste tarifário, reajuste tarifário, e a cada 4 anos a revisão tarifária. Então, se analisa, inclusive, essa questão das perdas comerciais. E as perdas comerciais são computadas, né, como perdas e precisam ser ali consideradas na hora de definir a tarifa para o próximo ano. Então, estamos falando aqui de concessão, né? Então, a Celesc tem a concessão e por tempo limitado, é claro que provavelmente ela vai renovar essa concessão. Mas ela tem que seguir, né, os
os preceitos têm que seguir as normas, as regulamentações da ANEEL, do Ministério do Trabalho e da ABNT. Essa norma é uma norma regional, é uma norma da Celesc. Só que ela precisa estar amparada, ela precisa ter como base, no mínimo, esses 3 órgãos. A ANEEL, Ministério do Trabalho e a ABNT. A ANEEL, através das suas resoluções, que são várias. Nesse caso aqui, a gente vai falar muito da 414, que aconselho você, né, a estudar a resolução 414, que fala dos nossos direitos e deveres, né, dos consumidores, fornecimento de energia. É a mãe de todas. Depois, claro, tem as outras resoluções complementares, várias outras resoluções complementares. Mas para começar, a 414 é uma boa pedida, né, de resolução. A questão do Ministério do Trabalho, através das normas regulamentadoras, as NRs, que são leis, né, que são leis. NR10 já é uma boa pedida aqui, tá? NR10, a 414 da ANEEL, a NR10 do Ministério do Trabalho, para você começar aí a ficar bom nesse negócio, vai estudar essas resoluções, essas normas. E, neste caso aqui, né, falando da ABNT, lembramos aqui da NBR 5410. Né? Nesse caso aqui, falando nessa, a gente vai ver que tem uma série de normas, né, que amparou essa norma. Mas aqui, para começar os estudos, dá uma olhada na 414, dá uma olhada na NR10, né, 414 da ANEEL, NR10 Ministério do Trabalho, da ABNT, NBR 5410, tá? Essas 3 aqui, ó, seria bom ter na cabeceira da cama. Essas 3 aqui, seria bom ter na cabeceira da cama. Certo, pessoal? Outra coisa que diz aqui nesse parágrafo. Atendidas por meio de rede aérea ou subterrânea. Rede subterrânea, de preferência que ela esteja no mesmo lado, né, da unidade consumidora. Se tiver que atravessar a rua pública, nós vamos ter, olha, dificuldades. Digo isso, né, porque estou passando por isso, estou passando por essa situação. Deixa eu ver aqui um desenho para explicar melhor. Qual a situação que está passando, professor? Seguinte, eu estou tentando aprovar um projeto da Celesc com travessia de rua subterrânea. Só deixa eu ver onde é que está aqui. Travessia de rua subterrânea, via pública, né? Mas assim, ó, para que a Celesc permita a travessia de rua via pública, eu vou ter que fazer uma extensão da rede. Uma extensão da rede. Antigamente era comum a gente ver o pessoal rasgando as estradas aí, e botando um eletroduto e alimentando, às vezes rasgando de novo, né, pro vizinho do lado, né, e realmente era uma bagunça, né, era uma bagunça. Então a Celesc, né, através dessa norma, algumas prefeituras, pessoal, ainda permite isso, tem prefeitura que nem permite mais, tá? Algumas cooperativas ainda aceitam isso, tem cooperativas que não aceitam mais, né? O que essa norma está falando? Essa norma está falando que, se for necessário fazer uma travessia pública de rede subterrânea, tem que ser feita uma extensão de rede. Será que eu não vou achar aqui? Uma extensão de rede. Ou seja, é como se estivesse fazendo uma extensão da rede secundária. Vamos com calma aqui, ó. Aqui a gente vai ver a travessia aérea, certo? Sem problema, ó. Definições: ramal de ligação de entrada e saída, carga, ponto. Aqui travessia de via pública aérea, sem problema, tá normal. Ó, aqui entrada subterrânea, ó, considerando o mesmo lado da via, então não está atravessando rua, certo? Sem problema, normal. O que pega é aqui, ó, extensão, aqui, o que pega aqui, ó, quando tem que fazer a travessia de rua, vou até aumentar o tamanho, travessia de rua, utilizando o subterrâneo, o modelo subterrâneo, né? Tem que fazer uma extensão da rede, certo? Com o uso do BMI. O que é isso, BMI? Olha só,
nós temos aqui, ó, inclusive, um bloco de conexões. Se faz a travessia de rua, como se fosse uma extensão de rede. Inclusive, olha só, a bitola do cabo. 70 milímetros de alumínio e se for o cobre 50 milímetros. Independente, mas o cara quer só 10 milímetros, a entrada de energia dele é 10 milímetros, é uma residência. Ele vai ter que fazer essa extensão de rede subterrânea com cabo de cobre 50 milímetros, o alumínio 70, e deixar um bloco aqui, né, esse bloco aqui de conexões BMI, para que, inclusive, os vizinhos dele possam usufruir dessa travessia. Certo, pessoal?